Thalita, fala pra gente se ter um laudo médico garante a aposentadoria da pessoa com deficiência, ou o INSS pode mesmo assim negar? O laudo médico, ele é importante, mas ele sozinho não faz nada. Porque o laudo médico, normalmente ele vem de um médico particular, ou mesmo pode ser do SUS, mas aí ele é um médico que está te acompanhando. Isso não vai te isentar de passar pelo sistema biopsicossocial do INSS. Ah, então não adianta. Tem que passar pelo INSS de qualquer forma. Mas é importante você ter o laudo, porque a partir daquele laudo é que o INSS vai verificar, porque ali o médico vai colocar o CID, a CIF, certo? Mas se tiver um laudo, por exemplo, de um médico do postinho, que é público também, mesmo assim não resolve, Mesmo tem que assim passar não pelo resolve, INSS? Tem que passar pelo INSS. A perícia é quem vai dizer se essa pessoa é um deficiente físico e, mais importante, qual é o grau dessa deficiência. Porque não basta ser deficiente. A gente precisa saber se essa deficiência é leve, moderada ou grave. E é nisso que a gente trabalha o PCD. Mas aqui, mais uma vez, é necessário aplicar estratégias no sentido da caracterização realmente do PCD. Por exemplo, quando a gente faz um pedido desse no escritório, o que eu faço? Normalmente eu faço um pedidinho pro médico. Eu escrevo como eu preciso que o médico fale para mim. Porque nem os médicos sabem, muitas vezes, o que é um CIF. Não coloca essa descrição. Então, eu falo, olha, tá aqui um relatório, pede para o seu médico escrever exatamente o que eu estou pedindo. Ô, Thalita, essa é uma grande dúvida que eu tenho. Em que momento a gente pode falar que uma pessoa ela tem a linha de PCD, ela se caracteriza como PCD? Porque tem pessoas que têm algum tipo de deficiência mais branda. Qual seria a linha da divisão? Caracterização do PCD ou só uma dificuldade? Deficiência a longo prazo. Tem que ser a longo prazo. E o INSS e a lei entende que esse longo prazo é maior do que 2 anos. Então assim, tem algo objetivo 2 anos. Exato. Ela não precisa ser aparente. Desde que ela esteja ali, por exemplo, tem casos que a gente tem lá no escritório de uma pessoa que tem problema no ombro e que você vê a pessoa é perfeita, todavia não consegue levantar o braço até 90 graus, 180 graus, entendeu? Então, só a pessoa mesmo sabe quais são as barreiras que ela enfrenta no dia a dia dela. Vamos imaginar aqui uma pessoa que tem escoliose, operou da escoliose, e ela aparentemente é normal, mas você não tem uma deficiência aparente, mas você vê que ela tem trava nos movimentos dela do dia a dia. Por exemplo, fazer um exercício, tem redução de impacto. Isso daí só indo para a perícia mesmo para ver? Ou essa pessoa ela já pode se organizar para buscar seus direitos? Eu já me organizaria. É o que eu sempre falo. Busque uma orientação médica e um arcabouço também de documentação médica. No caso, como você citou, de um profissional de fisioterapia. Hoje, para você ter noção, até depressão, bipolaridade, em alguns casos, se verificada nessas duas perícias, perícia médica e perícia social, se foi identificado que essa pessoa ela tem uma depressão crônica, uma bipolaridade, ela pode sim ser caracterizada como PCD. Agora, voltando na ideia do PCD, que seja algo do ponto de vista físico, que ele tem limitações, ele adquire aposentadoria, aí ele tem que parar de trabalhar? Não, absolutamente. Ele pode trabalhar adaptado? Ele pode continuar trabalhando. Na verdade, o PCD, normalmente, ele já trabalha numa empresa e ele já está ali numa cota, né? A gente sabe que as empresas, acho que você pode falar melhor do que eu em relação a isso, mas algumas empresas, ou todas, não sei, precisam ter uma cota ali de PCD. Sim, sim. Então, normalmente, já tem cliente que chega lá com a cartinha da empresa. Olha, a empresa já me qualifica como PCD. Isso não quer dizer que o INSS vai te qualificar como PCD, porque a empresa diz que você é. De qualquer forma, você precisa passar pelo estudo do INSS. Mas aí ela consegue, então, receber o benefício do INSS como PCD e ainda continuar trabalhando? Exatamente, consegue. É uma aposentadoria normal. O que acontece é como se é um benefício da pessoa que tem ali uma dificuldade que a gente não tem. Thalita, você está me falando um negócio que eu lembrei de outro aqui. Acho que é a maior dúvida da população. Mesmo aposentado, eu posso continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando e, na verdade, infelizmente, assim, né? Em alguns casos, a gente fala que essa é uma realidade do aposentado no Brasil, né, gente? A gente sabe que o aposentado, justamente porque não faz um planejamento, não sabe dos seus direitos,
aposenta e depois que aposentou e recebeu o primeiro benefício, ele não pode mais fazer, não tem mais como voltar atrás. O que ele pode fazer é revisar. Mas ele continua trabalhando. Esses dias eu estava lendo um artigo em que diz que somente 1% dos idosos que se mantém de forma autônoma. O restante precisa de ajuda de filhos, precisa de ajuda de outras pessoas para sobreviver. E algum né, desse grupo precisa voltar ao mercado de trabalho para complementar a renda. Ou seja, a aposentadoria é tão baixa no Brasil que é uma ajuda, mas a pessoa ainda pode continuar trabalhando e não tem vedação de continuar trabalhando, é isso? Não, a não ser em alguns casos, né? Que no caso, por exemplo, do trabalhador em condições especiais, né? Insalubridade, periculosidade. Se ele está trabalhando nessa condição e aposenta na condição especial, ele não pode mais trabalhar. Com especialidade. Isso, ele só não pode continuar a trabalhar nessa condição específica. Por exemplo, ele pode continuar trabalhando no escritório? Pode.